Meu nome é Jorge, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu espero e peço a Deus que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a tua família, que a paz invada o teu coração e que as bênçãos de Deus você seja alvo das bênçãos de Deus. Eu quero também lembrar a você, meu amigo querido, que muitas das vezes a gente chega a um ponto que a gente não sabe o que fazer, a gente perde a esperança, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ter um grito na nossa alma pedindo por socorro e a gente realmente perde o rumo. Mas eu quero dizer a você que todo mundo nessa vida passa por situações difíceis. Algumas pessoas, infelizmente, não têm força, maturidade suficiente e acabam desistindo da vida, pensando que do outro lado vão encontrar paz. Não vão, não vão. Só vão levar para o outro lado tudo o que estava aqui e ainda encontrar os tormentos do outro lado, porque a tua vida é dom de Deus, é presente de Deus, você não pode jogar no lixo. É como se de repente você fizesse um aniversário e eu chegasse para você e falasse: pô, meu amigo querido, você está fazendo aniversário, ou então você está se casando, e aqui está um presente que comprei para você, um presente caro, um presente muito bom, e você pegasse o meu presente com o maior desdém, abrisse meu presente, ou de repente nem abrisse, pegasse o presente e jogasse na lata do lixo. Você ia me magoar bastante, porque eu comprei aquele presente, de repente até com dificuldade, mas eu falei, eu vou dar esse presente para o meu amigo querido, porque ou ele está se casando agora, ou ele está fazendo aniversário, é uma ocasião importante na vida dele, então eu comprei aquele presente. Se você jogasse aquele presente fora, ele ia me machucar muito. Assim é quando a gente joga fora aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu a vida. Mas mais importante que essa vida, ele nos deu a vida eterna. Ele nos deu um outro presente muito maior, insubstituível, que foi o Filho dele. Eu imagino que você, sendo casado, tendo um filho, ou ainda que não seja casado, que no futuro pretenda a ter um filho, eu duvido que teu filhinho inocente, aquele bebezinho de 1, 2 anos que você ama, pega no colo, faça carinho, um bebê inocente, totalmente puro, que você ama com todo o teu coração, com toda a tua alma, e de repente tem alguém do lado, um bandido sanguinário, que faz violência, que mata, que faz qualquer tipo de barbaridade, e de repente a vida daquele bandido dependesse da vida do teu filho. Você jamais, como eu, como nenhuma outra pessoa, pegaria o teu filho inocente, puro e querido para dar pela vida daquele bandido. Morra o meu filho, mas para aquele bandido seja salvo, para aquele perverso tenha uma outra oportunidade. Nenhum ser humano faria isso, mas Deus fez isso por você. O homem chegou a um tal ponto de distância de Deus que o único caminho que o homem tinha para se reconciliar com Deus era se Deus desse o seu único filho, Jesus Cristo, por nós. E quando você despreza esse sacrifício da cruz do Calvário, quando você não permite que o sacrifício do Calvário tenha impactado a tua vida, é a mesma coisa de você pegar aquele presente que eu teria te dado, pegar sem nem abrir e jogar na lata do lixo. Isso é uma afronta a Deus. Isso não se faz. Jesus morreu, sofreu, foi esbofeteado, puseram uma coroa de espinho na fronte dele, cuspiram no rosto dele. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele sentiu sede, e quem sente sede sabe que coisa horrível. Uma coisa é você estar na tua sala, ter vontade de beber água, ir na geladeira e pegar um copo d'água e beber. Outra coisa é você estar num deserto, num monte quente, cheio de calor, seco, ressecado por dentro, querer um copo d'água e não ter. Foi o que Jesus teve naquele monte, lá naquela cruz. E ele pediu, dá-me água, tenho sede. Alguém pegou uma vara com uma esponja na ponta, molhou aquela esponja num vinagre e deu na boca de Jesus. Quanta crueldade. Se esse sacrifício todo, por amor a você, não impactou a tua vida, não transformou a tua vida, você pegou esse presente valioso e jogou no lixo e disse para Deus, não estou interessado. Isso é uma coisa muito séria, muito triste, porque tudo o que Deus podia fazer para que um dia você pudesse entrar no céu pelas portas, e Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Ele é a porta. Se você desprezar essa porta, você não tem como ter acesso a Deus. Às vezes,
a gente pensa assim, poxa, a minha vida está tão difícil, a minha vida está tão complicada, eu não sei o que eu vou fazer. Aí tu pensa em procurar um psicólogo, tu pensa em conversar com alguém, tu pensa em fazer qualquer coisa, não há paz em você. Eu quero dizer para você que tudo nessa vida tem uma solução, essa solução chama-se Jesus Cristo. Ele te dá o alívio que a tua alma precisa. Eu me lembro que uma vez, por um motivo de saúde na minha família, eu tive uma depressão tão grande, eu fiquei tão mal da minha saúde emocional, psicológica, que eu não conseguia nem dormir. Quem já passou por depressão sabe disso, mas quero que você saiba que em tudo Deus tem um propósito. Eu nunca virei as costas para Deus, eu nunca abandonei a Deus, mesmo sabendo quão pequeno, quão pecador, quão insignificante eu sou, eu sempre disse ao meu Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, guia os meus passos, e Deus tem um propósito para tudo. Às vezes você não entende, mas Deus tem um propósito para tudo. Aí eu entrei naquela depressão, fiquei alguns tempos assim, e teve uma época, já até disse isso num vídeo anterior, a irmã de um querido amigo meu, querido amigo de infância meu, ela veio a falecer, e nós tínhamos que ir ao sepultamento dela. Eu fui daqui sozinho, porque ele ficou resolvendo tudo durante a noite. Eu iria me encontrar com ele lá no cemitério. Aí da minha casa eu chamei um Uber, o rapaz veio. Eu estava tão mal, irmão, você não pode imaginar como eu estava mal na minha alma. Quem já sentiu o peso de uma depressão sabe o que eu estou falando. Eu estava numa situação muito difícil, muito complicada. Então eu peguei aquele Uber, sentei lá, pedi, meu Deus, eu queria dormir e acordar daqui a 1000 anos. Já ouviu falar num tratamento chamado sonoterapia? Quando o paciente dorme durante um bom tempo para acordar e se livrar de um determinado trauma? É assim que eu estava querendo fazer, uma sonoterapia. Mas Deus tem um propósito em tudo, nada. A Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem que seja pela vontade do Senhor. Então eu sempre tenho o hábito de, quando eu chamo um Uber para ir a algum lugar, eu sempre procuro falar de Jesus para aquele motorista, para aquele a gente vai conversando, eu pergunto sobre ele, sobre a fé que ele tem, e procuro desenvolver uma história. É uma forma de você evangelizar. Se você puder, quando entrar num Uber ou num táxi, ou seja qual for a condição, procurar conversar sobre Jesus com alguém. Às vezes tem uma alma gritando mais que a tua, querendo uma resposta. Aí eu falei pro rapaz, né, que comecei a conversar com ele no enterro de uma amiga minha, irmã de um amigo meu. Aí comecei a conversar, perguntei para ele se ele era cristão. Ele falou que sim, de uma determinada religião, mas que não tinha aquele envolvimento muito com Deus. Era religioso de tradição. Não é? Aí eu fui falando de Deus para ele, mas a minha alma estava precisando de Deus. Apesar de Deus estar em mim, mas eu estava clamando por Deus, eu clamava por misericórdia. Eu fui falando que Jesus Cristo morreu, que Ele é o único que ressuscitou, o único que venceu a morte. Se você parar para olhar, todos os líderes espirituais ao redor do planeta que já morreram têm os seus restos mortais descansando em suas sepulturas em algum lugar desse vasto mundo, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque foi Ele e somente Ele que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu o inferno, que subiu e que está sentado à direita do Pai, de Deus Pai, onde um dia há de voltar para nos buscar a todos nós que esperamos por Ele. E eu fui falando de Jesus para aquele homem, e o caminho foi seguindo. O sepultamento seria ali no cemitério de Irajá, foi no cemitério de Irajá, e durante esse percurso, levou o quê? Uns 15 minutos, não sei o tempo daqui até lá. Aí nós estamos conversando. Quando chegou na porta do cemitério, o cara parou, colocou a mão no volante, baixou a cabeça, levantou para mim e falou, Senhor, o senhor não tem noção da paz que o senhor trouxe para dentro desse carro. Parece que eu ganhei um presente. A minha alma está leve. A minha alma está leve. Muito obrigado. As tuas palavras alimentaram o meu espírito. Ele começou a sorrir. E eu sorri e falei, meu Deus, a minha alma numa angústia dessa, a minha alma numa aflição dessa, e o Senhor me usou para alcançar a alma desse homem. Eu falei, Senhor, vai na paz, não se fie na tua religião, fie-se em Jesus Cristo, foi Ele que morreu e ressuscitou para te salvar. Ele quer que eu tenha um encontro com ele. Lembre-se que foram os líderes religiosos daquela época que mataram, condenaram, crucificaram Jesus. Jesus não está preocupado com pessoas religiosas. Jesus está preocupado com pessoas comprometidas e obedientes. Pessoas que deixaram o Calvário fazer uma modificação na sua vida. Aquele homem sorriu, tinha paz no espírito dele, tinha paz na alma dele. Ele falou, muito obrigado, o meu carro está cheio de paz.
Poxa, irmão, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu saí, fui no enterro fui pro velório, cheguei lá, estava todo mundo reunido. Quando o corpo ia sair, eu pedi a palavra para dizer algumas coisas da palavra de Deus. Muita gente ouviu a mensagem, foi pregada. Até que o caixão fosse levado para onde ia ficar definitivamente. E ali algumas pessoas também ouviram a palavra de Deus. Então, às vezes, você está passando uma provação, uma dificuldade, mas Deus tem um porquê. Talvez se eu estivesse muito em paz na minha vida, muito contente na minha vida, eu nem me lembraria de falar de Jesus para aquele homem, sabe? Eu ia pegar e ia ser mais um dos tantos passageiros que ele teve naquele dia. Mas, de repente, pela misericórdia do Senhor, a minha entrada naquele carro pode ter feito uma diferença fatal, fatal no bom sentido, na vida daquele homem. Jesus pode ter transformado a alma dele. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, eu nunca mais vi. Era um motorista de Uber, eu não vou ter contato com ele nunca mais, eu penso assim. Mas eu sei que a paz encheu o coração daquele homem. Às vezes você está passando uma situação, um problema, é porque nessa tua fraqueza é que Deus vai operar. Porque Deus não conta com pessoas fortes, pessoas sábias, pessoas capazes. Deus, Jesus, ele capacita os incapazes. Deus fala que ele usa os tolos para confundir os sábios. Deus prepara os simples para confundir os sábios. Se você está passando por uma situação, Deus sabe por quê. Às vezes alguém está olhando para você, você nem imagina, e está te perguntando, meu Deus, ele ou ela está passando por uma situação tão difícil, tão complicada, e eu não vejo ele xingando, não vejo ele blasfemando, não vejo ele brigando. Como é que ele consegue isso? Esse teu sofrimento pode estar trabalhando na vida de alguém. Isso é um deserto. O deserto é o lugar de preparação. Ninguém mora no deserto. Você passa pelo deserto. Mas quando o Espírito Santo passa com você, você supera esse deserto. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele recebeu todo o pecado da humanidade. Pela primeira vez, Jesus se sentiu separado do Pai. Aí ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes você sente que está sozinho, abandonado, mas o teu Deus está te observando para ver qual vai ser a tua atitude. Jesus, sendo Deus, ele podia falar: ó, acabou, não quero mais saber de nada, vou descer dessa cruz, vou voltar para o meu céu, porque eu sou Deus. E o homem que se vira, ele tinha autoridade para fazer isso, e se fizesse, Deus ia aceitar. Mas esse não era o plano de Deus. Deus mandou ele para a cruz porque Deus confiou nele. Ele sabia que ele tinha um compromisso. Ele jamais ia fazer nada que pudesse comprometer a salvação do homem. Jesus jamais faria isso. Mas quando Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Porque ele sabia a aflição que ele estava passando. Se Deus falasse: filho, tudo bem, eu vou tirar esse cálice de você, você não vai beber. Hoje você e eu estaremos condenados ao inferno. Jesus, a palavra de Deus diz que lá no monte, no jardim do Getsemane, ele se angustiou tanto a ponto de suar sangue. As lágrimas, o suor dele virou sangue. Eu acho que você e eu nunca sofremos tantos, ficamos tão angustiados a ponto de suarmos sangue. Jesus suou por você e por mim. Ele não precisava fazer isso. Quando o pessoal lá na crucificação disseram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e mostra para que a gente veja você. Jesus podia descer da cruz, mas e aí? O que seria de mim, de você? Ele aguentou calado aquela opressão, aquela depressão, aquele sofrimento, para que hoje eu tivesse a paz que eu tenho hoje, para que hoje eu tivesse a certeza de que sou um filho de Deus, para que hoje eu soubesse que quando meu coração parar de bater agora, o meu corpo cair no chão, os meus olhos vão se abrir diante dos anjos que vão me levar para as alturas, para a glória de Deus. Essa é uma certeza que o homem precisa ter. Quantas pessoas você conhece que morreram? Volta e meia, quando eu entro na internet, eu tenho um grupo do hospital onde eu trabalhava, e volta e meia tem notícias que alguém faleceu, que alguém morreu, alguém foi embora, por diferentes razões, por diferentes circunstâncias, foram embora. Algumas delas foram embora sem Jesus, nunca se preocuparam com a vida eterna. Tudo na vida passa, e quando essa hora chegar, é importante que você tenha certeza como você vai ser recebido e por quem você vai ser recebido. Porque existem duas pessoas que virão te buscar, ou os anjos de Deus, para te levarem para a glória, para a cidade de ouro, onde as ruas são feitas de ouro e cristal,
ou os demônios que te arrastarão para as profundezas. Porque a palavra de Deus diz, eu sempre digo nos meus vídeos, quando está na palavra de Deus diz, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você já sai daqui com a sua sentença determinada. Não há nada que se possa fazer depois. Não há culto, não há missa de sétimo dia, não há intercessão, não há sacrifício, não há nada. Tu já sai daqui eternamente salvo ou eternamente perdido. Mas essa condição depende da importância que você vai dar ao sacrifício do Calvário. Se o Calvário não impactou a tua vida, você está com um grande problema. Você não está preparado para morrer. Você precisa ter essa certeza que o teu nome está no livro da vida. Não é por nada que você fez, porque a Bíblia diz, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por nada que você fez, é pelo que Jesus Cristo fez, e você tendo fé nele, os teus pecados são perdoados, são justificados. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E também diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu amigo, não importa o que você está passando, a vida é dura, a vida é difícil, a vida não é fácil para ninguém, mas Deus, dentro desse teu problema, pode estar te usando para alcançar uma pessoa que está sofrendo mais que você e você não sabe. Peça a Deus, clame por Deus, não desista da vida, não jogue a tua vida no lixo como alguém que recebeu um presente de casamento ou de aniversário e pegou aquele presente e jogou no lixo. É uma afronta contra Deus. Luta pela tua vida, luta pela tua vida eterna, que é mais importante, porque tudo que você ganhar nessa vida vai te acompanhar até o túmulo. Do túmulo para frente é só entre você e Deus. E você vai entrar na casa de Deus dependendo do que o sacrifício do Calvário fez na tua vida, tá bom? Então não desista, você não está sozinho, esse teu problema é grande, às vezes você não sabe o que fazer, como fazer, mas Deus sabe por quê, e Ele vai só até onde Deus permitir, porque a palavra de Deus diz que não nos veio a tentação que estivesse acima da nossa capacidade de suportar. Você pode suportar. Essa é a hora de você buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, clamar, pedir misericórdia, porque o Senhor nosso Deus é um Deus de misericórdia, está do teu lado para te socorrer, para te ajudar. E dentro desse teu problema, Ele vai alcançar outras vidas, porque assim como você é importante para Ele, as pessoas que estão ao teu redor também são importantes. Você nem sabe, mas a forma como você vive, a forma como você age diante de um problema impactam vidas que estão ao teu redor. Tá bom? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Você não está passando por isso em vão e também não está passando sozinho. A vida é dura, a vida é muito dura. A vida foi dura para Jesus, porque não seria para a gente. Mas tudo tem um propósito. No final, a vitória é nossa, porque Ele venceu para nos dar a vitória. Então, somente não despreze aquilo que Deus te deu. A tua vida física, conserve ela, não despreze ela. E a tua vida eterna, que é mais importante, se agarre a ela. Não jogue fora o presente que Deus te deu. Tudo passa. Nessa vida, alegrias e tristezas passam, mas a tua alma, ela é eterna e o dia da tua morte vai chegar. E nesse dia, você tem que estar preparado, porque depois da morte não vai dar mais para se preparar. Tá bom? Meu nome é Jorge Gomes, esse é o canal jgomes.gomes. Se puder dar um like, se inscreva nesse canal, para que outras pessoas ouçam essa palavra. De repente essa palavra pode ter sido importante para você, ou não, mas quem sabe seja importante para uma outra pessoa. E você dando um like, você curtindo, o YouTube joga esse vídeo para outras pessoas poderem ouvir isso, tá? Jesus te ama, você é uma pessoa muito importante, você não é um cidadão de segunda classe, nada nesse mundo é mais importante que você. Deus criou tudo que você pode ver e criou o que você não pode ver. Deus criou o mundo visível e o mundo invisível, mas foi por você que Ele morreu. O amor de Deus por você não se explica. Tanto que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa tal maneira, nenhum homem conseguiu explicar até hoje. O amor de Deus não é como o amor do homem, como o amor do homem. A justiça de Deus não é como a justiça de Deus. O teu pecado, os seres humanos vão sempre jogar
na tua cara, não importa quanto você mude, eles nunca vão acreditar. Mas o teu pecado diante de Deus, quando você chega para Ele e confessa, Senhor, pequei, me perdoa, a Bíblia diz que Ele pega o teu pecado e joga no fundo do mar do esquecimento, porque o Senhor nosso Deus não é como nós seres humanos somos. Nós nunca esquecemos, nós estamos sempre lembrando, olha, você fez, olha, eu sei que você fez, mas Deus não. Se você se arrepender, Ele apaga, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu amigo, que o sacrifício do Calvário impacte a tua vida, mude a tua vida, transforme a tua vida, para que quando o teu coração parar de bater, o teu corpo cair, a tua alma suba e não desça. Fica na paz, se inscreva nesse canal, que o Senhor abençoe você e a tua família, em nome de Jesus. Amém.